Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais uma reflexão sobre a nossa caminhada humana. Amigos ouvintes, nós podemos avaliar o ser humano sob dois aspectos. O aspecto material, representado pelo corpo físico, e o aspecto espiritual, representando e representado pelo espírito, a consciência, o eu superior. O primeiro, o corpo físico, é transitório, temporário. É o veículo que o segundo, o espírito, utiliza para sua manifestação. O espírito é permanente, continua após a morte do corpo físico. Nós temos insistido nessas elucidações. O que constatamos na prática da caminhada humana é que falta o conhecimento sobre o que acontece quando o corpo morre. Onde vai o espírito? Qual o seu destino? As religiões, ao longo dos anos, criaram lugares, a exemplo do catolicismo, que criou o céu e o inferno. O céu para os justos e o inferno para os pecadores. E acrescentou ainda que essa situação era definitiva, ou seja, ninguém conseguia sair do inferno. Mais tarde, a teologia criou um lugar intermediário denominado de purgatório, onde ficava o espírito após a morte do corpo físico até pagar as penas a que os seus erros o haviam conduzido no julgamento da divindade. E grande parte da humanidade ainda continua com essa ideia, ou então, sem explicações mais detalhadas sobre a continuação da vida. Para ter-se um exemplo, um dos mais conceituados filósofos gregos, Aristóteles, no seu tratado de cosmologia, sugeriu que o céu ficava logo para lá da lua. Porém, amigos ouvintes, o conhecimento é dinâmico. Ele não para. Aliás, tudo no universo caminha, anda para frente, para o alto. Essa é uma condição da vida na Terra. Você, amigo ouvinte, já um pouco mais velho, o que todos nós sabíamos, por exemplo, sobre comunicação há 50 anos atrás, tanto físicas, não existiam e muito menos espirituais. A partir da busca de conhecimento entre outras filosofias, além da filosofia espírita, encontramos luz para podermos entender a continuação da vida. Existem hoje no Brasil centenas de livros psicografados por médiuns ditados por espíritos que contam como a vida continua. Mas notem o seguinte: nós, além de termos à disposição muitas obras literárias, criamos um trabalho de pesquisa próprio que não depende de qualquer auxílio material. É feito com o potencial mediúnico que conseguimos criar ao longo de mais de 20 anos de busca e pesquisa, e recebemos semanalmente informações sobre a continuação da vida. Assim, nós temos duas vertentes de informação. Através do Correio do Além, quando 3 ou 4 quintas-feiras de cada mês nós recebemos de 6 a 8 mensagens, das mais variadas, nas quais a maioria conta o mundo que eles encontraram. Contam como chegaram do outro lado e fazem isso para contribuir com suas informações para nós que ainda estamos do lado de cá, para que possamos ter um conhecimento maior que possa contribuir quando chegarmos do outro lado. Então peço a você, amigo ouvinte, analisar. Se alguém vai morar para a China, por exemplo, ele tem condições muito mais amplas, corretas e reais para contar sobre a vida que ele encontrou do lado de lá do que qualquer outra informação. Grande parte das pessoas ainda não acreditam que essas informações sejam possíveis, mas podem ter a absoluta certeza de que, assim como no passado, nós não conhecíamos o telefone, a televisão e achávamos ser impossível que isso pudesse acontecer, da mesma forma, a comunicação daqueles que já estão do outro lado é uma realidade por nós vista e comprovada toda semana. Vou ler para vocês o que escreveu um espírito que disse ter vivido em nossa comunidade, mas que se apresentou como João Ninguém. Prestem muita atenção sobre o que ele escreveu. Começou dizendo assim: meus amigos, conto-vos um pouco da minha história para que vos sirva de conhecimento. Eu fui morador dessa comunidade e desencarnei de infarto há alguns anos.
Logo fui socorrido e levado a um grande hospital onde fiquei com minha avó até me recuperar melhor. Quando o despertar foi completo e minha percepção da realidade clareou, minha avó me pôs a par da verdade sobre o meu desenlace físico. Eu entrei em pânico, mas e minha família? E meus bens? Como ficariam? A avó doce e meiga me convidou para frequentar uma escola-hospital naquela colônia em busca de minha recuperação completa. Entrei em pânico e, devido à minha não aceitação e revolta, caí em meu lar imediatamente. Em minha casa e trabalho, ninguém me escutava e cada qual seguia seu rumo. Eu queria continuar mandando, organizando a meu modo, mas tudo se desmoronava cada dia mais. Entrei em desespero e isso me levou a um lugar escuro e frio. Nada igual havia visto em toda a minha vida. Ali vagavam seres estranhos e horripilantes. Tive muito medo e gritei muito chamando minha avó e meus familiares, mas nada adiantou. Fiquei fraco, com fome, com sede e com frio o tempo todo, sem melhoras de nada. Depois de 5 anos aproximadamente nesse local, perdi a memória de tudo e fiquei caduco, meio maluco. Alguns momentos vi flashes do meu passado, mas sem conseguir assimilar o que era. Fui resgatado um dia por uma caravana do bem, assim como um João Ninguém. Sem memória, sem ninguém, só a fome, a dor e o sofrimento. Minha avó cuidou de mim e depois de 2 anos recuperei minha dignidade. Então, dessa vez, obedeci com resignação tudo aquilo que vovó me colocou como positivo para minha recuperação. Hoje também ajudo no resgate de irmãos em estado semelhante e igual ao meu estado no passado. Hoje eu aprendi que o apego à matéria é um fato que devemos deixar para trás, quando a hora da partida chegar, pois quando a oportunidade de uma nova aprendizagem chega, devemos segui-la com amor e fé. Muitos irmãos são socorridos após o desencarne, porém, poucos confiam em nosso trabalho e, devido a apegos terrenos, fazem através da força mental ao apego material, passando pela mesma experiência desagradável a qual passei. Deixo meu depoimento verdadeiro para oportunizar o despertar de meus irmãos. Um João Ninguém. Vamos então refletir sobre algumas informações dele. Primeiro, ele encontrou sua avó, que o amparou e levou para o hospital. Porém, quando ele soube da realidade, isso é, ele não tinha plena consciência de que tinha desencarnado, porque foi de forma abrupta, por infarto. Veio toda a preocupação com os bens que ele deixou e com sua família. Esse sentimento de desespero, através da forma pensamento, levou-o de volta para junto de seus familiares. Segundo, ele achava que, chegando lá, continuaria a mandar, organizar, cuidar de seu patrimônio. Quando viu que nada disso acontecia, que ninguém ouvia, o seu desespero ainda foi maior e ele, através desse sentimento, foi projetado para uma região de muito sofrimento denominado de umbral. Terceiro, após longo tempo, foi resgatado pela equipe dos socorristas e, mais uma vez, foi amparado pela avó. Quando então, após ter passado por tanta dor e sofrimento, aceitou a orientação da avó e começou a se recuperar. O que podemos colher de útil dessa mensagem? Primeiro, que o apego a nossos bens materiais só prejudica. Precisamos vincular-nos a outros bens que levamos junto. Jesus ensinou: acumulai bens que as traças não corroem, nem os salteadores roubam. Mas que bens são esses? As nossas boas ações, de todos os tipos e qualidades. Segundo, hoje ele já ajuda a resgatar, recuperar outros irmãos perdidos no além, trabalhando no serviço da caridade. Outro cedrense que escreveu naquela noite o seguinte: é muito gratificante poder ajudar tantos doentes e necessitados, tantos famintos
sujos e maltrapilhos. Nunca imaginei que encontraria semelhantes casos com os quais nos deparamos todos os dias aqui deste lado. Então, amigos ouvintes, o nosso objetivo ao compartilhar com vocês essas informações não é angariar adeptos para a doutrina espírita, porque nossa casa não busca isso. Não importa a religião que você professa ou participa, continue com ela se você se sente bem. Porém, comece a pensar sobre tudo isso, porque cedo ou tarde, cada um encontrará essa realidade. E é de muita importância saber o mundo que irá encontrar. E assim, terminamos por hoje, agradecendo a amável sintonia, e no próximo domingo vamos começar também a falar sobre as colônias do outro lado, como já falamos. Votos de uma feliz evolução. Desejamos a todos uma ótima semana.